Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula a gente vai aprender como fazer efeitos de passagem do estilo Flare. Eu tô com um projeto aqui que eu quero que vocês vejam, que é um projeto que eu estou terminando de fazer, de editar. E eu usei ele bastante para ajudar a compor uma mistura de cenas de vídeo com 3Ds e composições feitas no After. Esse Flare ele é bem bacana para fazer alguns acabamentos na edição, para ajudar a suavizar a transição de um corte para o outro, ou mesclar um pouco melhor as cores em diversas cenas, ou simplesmente para dar um acabamento, um efeito mais interessante. Então eu vou dar um play aqui para vocês verem como eu usei, e depois eu mostro no After Effects como você produziu de vocês. Então eu vou dar aqui o play. Ele tá meio travando aqui, porque é um projeto bem pesado, tá? Mas eu creio que deu pra vocês entenderem o que aconteceu. Vou colocar aqui em 1/4, ou a qualidade. Estão vendo? Ele funde essas cenas. O flarezinho que eu tô falando é esse efeito de brilho que eu usei para fundir esse acabamento entre uma cena e a outra. Eu usei isso várias vezes para ajudar a fundir melhor esses 3Ds com os que eu fiz no After e também para ajudar a fundir melhor cenas que são 3D com uma transição para cenas mesmo, para vídeo. Ó, a diferença entre usar ele, eu vou colocar aqui a qualidade um pouco melhor. E agora a versão sem ele, só com o corte seco. Tá vendo? Ele ajuda a compor melhor essa transição. Bom, vamos ver lá no After Effects como é que faz. Primeira coisa, tem que ter uma composição. Então, uma New Composition, a duração que você quiser. Vou deixar aqui 10 segundos, tá legal. Vou chamar aqui de Flare de passagem. Vou criar um novo sólido, New Solid, sólido branco. Pode ser branco, preto, verde, a cor que você quiser. Eu vou colocar aqui branco. E daí aqui em efeitos, eu vou vir aqui em efeitos. Eu vou pegar o efeito chamado Fractal. Fractal Noise. O principal segredo nesse truque é você usar o Fractal Noise de diversas maneiras diferentes. Você ir testando, fuçando as opções que ele tem, e conforme você for testando e fuçando, você vai conseguir combinações legais. Mas ele é o segredo para fazer o efeito de passagem. Basicamente ele funciona assim. Ele tem vários tipos de cálculo de fractal, seria basicamente vários tipos de ruído que ele vai gerar, vários tipos de cálculo de aleatoriedade que ele vai gerar. Você pode procurar ali qual que combina mais com o tipo de flare que você quer simular, ou você pode pegar qualquer um e manipular e distorcer e mudar ele como você quiser, para que fique mais próximo ainda do que você precisa. Então eu estou passando por cada um deles aqui, vale a pena vocês fuçarem todos eles. Isso é uma das primeiras opções que você tem. Além de você poder escolher isso, eu vou colocar aqui no Turbulence Sharp, não é esse, Básico Smooth, não é nenhum desses que eu queria. Deixa eu colocar aqui Cloud então. Depois disso, você tem aqui a forma no qual ele vai gerar esse ruído. Você quer que ele gere em blocos, como linear, como soft linear ou como spline. O spline é o mais suave, é o que dá o melhor acabamento, principalmente se quer uma fumacinha, mas também pesa bastante, tá? Mas ele é o que fica mais bem acabadinho. Você tem a opção de inverter as cores. Daí depois tem aqui a opção do contraste, esse é uma parte importante, e do brilho. O flarezinho que a gente tem lá, ele não tem tantas partes claras e tantas partes escuras. Então você tem que aumentar o contraste para dar mais separação entre eles. Ele não vai ser inteiro escuro ou inteiro claro. Ele tem que ter uma separação melhor entre eles. Então eu estou aumentando aqui o contraste e jogando aqui o escuro para baixo. Daí você tem aqui algumas formas do que ele vai fazer se esse branco ficar branco demais. Você quer que ele clipe, você quer que ele fique suave, você quer que ele dê a volta, daí ele escurece e clareia várias vezes, ou ele habilita passar de branco. No caso aqui eu vou deixar o suave. Não, vou deixar o passar de branco. Depois tem a transformação. Nessa transformação você pode pegar aqui a escala do teu objeto e esticar bem ou uniformemente ou não uniformemente, que é o que eu vou fazer. Eu vou esticar aqui, por exemplo, no height, na altura. E daí eu fico com esse efeito aqui assim passando ali. Eu vou esticar um pouco na largura também, mas não tanto. Aqui um pouco mais na largura. Aí eu posso aumentar a complexidade ou não, daí vai ficar aqui mais complexo ou mais suave. No caso aqui a gente quer mais suave. Até acho que eu posso agora baixar um pouquinho o contraste. Tá vendo que ele está começando a fazer uns efeitinhos de luz? Daí você tem aqui a evolução para fazer ele se passando. Então o que a gente vai animar aqui? A gente vai animar a evolução para ele ter um movimento. Então ele vai fazer lá um movimentinho, fazendo tipo essa luz variando.
E a gente pode animar também o brilho. Liguei ali o brilho para, por exemplo, ele começar sem brilho, e daí ele vai estourando o brilho na tela. Então ele vai começar sem, e daí com o tempo ele vai estourando, então eu vou aumentando. E depois de um tempo ele pode voltar a ficar sem. Então eu vou voltar aqui para baixo. Ao mesmo tempo que ele vai evoluindo, para que ele tenha uma movimentação. Então, ó, ele vai estourando ali na tela e vai se mexendo e depois vai diminuindo. Eu vou aumentar um pouco mais a força de evolução e eu também poderia mover daí, se eu quisesse que ele tivesse uma movimentação. Ó, eu vou vir aqui em Turbulence Offset e em Rotação. Daí eu liguei no começo, lá no final, eu vou fazer aqui no meio pra gente poder ver isso. Depois eu movo os keyframes pro final. Ó, posso fazer tipo rotacionando e posso fazer movendo. Vou clicar em U para aparecer todos os keyframes. E esses da rotação e do offset displace eu quero pro final. Opa, eu quero o da rotação e o do offset, não o do brilho. Seleciono os dois, trago pro final. Vou selecionar todos, Ctrl A, todos os parâmetros, vou clicar para baixo, aqui sim. E vou apertar F9, só para suavizar os keyframes, para a transição ser mais suave. Beleza, a gente já tem lá o nosso efeito de flare. Se eu quiser, eu ainda posso pôr um efeito de cor, para que ele tenha uma cor mais interessante. Tem várias opções para atingir cores aqui no After Effects. Eu vou usar o Colorama. Aqui, ó, Colorama. Você joga um Colorama, você vem aqui em Output Cycle, tem vários presets. Se você não quiser escolher uma cor, você pode escolher um preset de cor que tenha, para tentar usar um desses presets, se algum deles ficar legal. Então você tem várias opções aqui de preset. Você poderia procurar algum aqui. Se eu fosse usar aqui, seria um tipo fim de dia, alguma coisa assim, tipo Golden. Nossa, mas esse Golden tá bem exagerado. Tá bem ouro mesmo. Sunset. Nenhum me agradou. Eles têm uns de fogo aqui que são bem legais, ó. Fire. Então eu vou usar esse Fire aqui. Ó, ele vai ficar meio com uma textura de fogo. Ele vai começar meio vermelho e vai ficando laranja e amarelo e volta. Nessa parte de história eu vou fazer estourar um pouco mais, vou aumentar um pouco mais o brilho para que estoure mesmo, aí fique bem passagem mesmo. Beleza. Daí você pode usar isso no After Effects de diversas maneiras. Você pode renderizar ou você pode importar direto, para usar no Premiere, desculpa. Eu vou utilizar a opção de importar direto. Então eu vou só salvar em algum lugar, Ctrl Shift S, e vou salvar, por exemplo, no meu desktop. E vou chamar aqui de Flare de Fogo, já que eu fiz com uma textura de fogo esse daqui. E a ideia é você fuçar, você testar, mexer cada um dos parâmetros até você achar a combinação que vai combinar mais, que vai ficar mais interessante. Então eu vou vir aqui no meu projetinho. Tá uma bagunça esse projeto, tem um monte de arquivos. Vou importar aqui embaixo, duplo clique. Vou no meu desktop e vou importar o Flare de Fogo. Vou importar aqui o Flare de Passagem, que é o nome que eu tinha dado para a timeline. E ele está aqui. Daí, por exemplo, ó, eu joguei ele aqui no meu vídeo. Para eu fazer ele se fundir com o vídeo, eu preciso mudar o modo de mistura, porque eu não quero usar a parte preta. Então eu venho aqui em Effects, venho em Opacity e escolho algum Blending Mode da categoria de clarear. Qualquer um deles vai funcionar. Daí você escolhe qual que você acha que vai combinar melhor com o seu vídeo e você acabou de criar um efeito de flare de passagem. Eu vou dar aqui um play, numa qualidade um pouco mais baixa, porque está pesado, não está renderizado no After. Tá vendo? Só que ele ficou meio longo, então eu vou pegar o S e vou dar um super fast aqui nele. Bom, então assim você cria o seu flare de passagem, brinque bastante com ele lá no After Effects, se divirtam. Dúvidas e comentário, coloque aqui embaixo na descrição, nos comentários. Sugestão para outras aulas também, no mesmo local. E a gente se encontra amanhã na próxima aula. Até breve!